Emancipada através da Lei Estadual nº 7.502, de 14 de outubro de 1981, desmembrada do município de Marialva, Sarandi é uma cidade que experimentou um rápido crescimento populacional e urbano nos anos seguintes à sua emancipação. Esse crescimento ocorreu de forma desordenada e sem planejamento, de modo que, na década de 1990, antes mesmo de completar 20 anos, o município já contava com a presença de 2 favelas. Não muito distantes uma da outra, no final do Jardim Nova Independência, estava a favela do Hélio, e próximo à divisa dos Jardins Independência e Nova Independência, no final da Avenida Londrina, estava localizada a favela conhecida como Mutirão. Sarandi já havia sofrido com um crescimento desenfreado mesmo antes de ser emancipada, ainda na década de 70, devido ao êxodo rural, à Grande Geada de 75 e a algumas políticas segregadoras promovidas pelo município de Maringá. E a exploração imobiliária, nas 2 décadas seguintes, continuou pintando um quadro caótico, com os novos bairros que eram lançados, aumentando sua malha urbana através de loteamentos baratos e sem infraestrutura. Isso atraía cada vez mais moradores para a cidade. Essa ausência de planejamento e investimento em infraestrutura contribuiu significativamente para a formação de áreas de vulnerabilidade social, propícias para o surgimento de pequenos aglomerados de casas que logo se tornaram favelas. Meu nome é Aparecida, mas todos me conhecem por nome de Cidinha. Cheguei na favela do Hélio por volta lá de 90. No Mutirão, acho que é em 2000, 2001. Meu nome é Marcelo, meu apelido aí chamava de Neguinho. Eu morei na favela do Mutirão muito tempo, eu cheguei em 1990 na favela. Conceição Aparecida Prestes da Silva. Aí eu cheguei aqui aos 90, aí eu vim morar na favela com a minha mãe, que eu morava em Terra Boa. Meu nome é Aparecido de Moraes, conhecido como Cidinho Moraes. Eu morava em Paranavaí, vim para Sarandi no ano de 1987, quando eu cheguei na favela Mutirão. A circunstância que levou nós a morar na favela porque onde nós morava lá a situação era precária. Minha mãe não tinha condições de comprar uma casa, né, meu padrasto. Aí surgiu essa oportunidade na favela, nós vinha para a favela, né? Na época eu tinha 4 anos, daí minha mãe não tinha condições de estar pagando aluguel. Daí ela conseguiu comprar um barraquinho lá. As próprias pessoas faziam os barraquinhos e vendiam. Depois a gente foi para o Mutirão, que ficava mais próximo da cidade. Foi a mesma coisa, minha mãe comprou também um barraquinho e nessa época eu tinha uns 12 anos. Então, quando eu saí da cidade de Paranavaí que eu morava, como ali havia falta de emprego, né, tava um desemprego, aí tinha uns parentes que moravam em Sarandi e convidou para vir para Sarandi. Então a gente viemos para Sarandi, o único lugar que a gente encontrou que tinha condições para a gente comprar uma casinha e morar foi na favela do Mutirão. Então a gente veio por empregos. Como esse crescimento populacional e urbano não era acompanhado pelo crescimento econômico e pela melhoria da qualidade de vida, em 1991 a cidade já contava com 47.981 habitantes, registrando o maior crescimento da região. Porém, com o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de 0,441, o que é considerado baixíssimo. Esses fatores, aliados ao fato de Sarandi ser vizinha de Maringá, uma cidade abundante em empregos, bem planejada e, principalmente com um custo de vida alto, fizeram com que o crescimento acentuado de Sarandi continuasse, levando aqueles que não tinham condições de morar em Maringá a se instalarem na cidade, incluindo os moradores dos aglomerados que se tornaram as favelas. Apesar de ter se formado ao longo de vários anos de crescimento urbano desordenado, como citado, e em várias administrações diferentes, o aglomerado chamado Favela do Hélio acabou caindo na conta de um prefeito só, Hélio Gremes Pereira. E foi a primeira a ser erradicada, começando o processo no final dos anos 90,
e terminando no início dos anos 2000. Já o mutirão foi erradicado uma década depois, no início dos anos 2010. Ambos os processos de erradicação contaram com políticas públicas de outras esferas, sendo do governo estadual para a primeira e do governo federal para a segunda. Erradicar uma favela não é apenas uma questão paisagística ou imobiliária. Não é apenas sobre a valorização de uma área a ser revitalizada. É uma transformação de vidas, de famílias, indivíduos que moram nesses locais e que, muitas vezes, eles mesmos ficam divididos entre aqueles que querem ficar e aqueles que querem sair. No final dos anos 90, o governo do estado do Paraná, sob a gestão do então governador Jaime Lerner, lançou o programa Paraná Solidariedade, que visava reduzir o número de favelas do estado. E Sarandi, como cidade contemplada, cedeu imediatamente o terreno para as construções das novas moradias populares, sob a gestão do então prefeito Júlio Biffon. Desfavelamento da favela do Hélio começou, na realidade, no meu segundo mandato, no ano de 99 a 2000 aproximadamente. Sarandi iniciou, então, um trabalho social de convencimento junto às famílias, para reduzir a resistência e, também, ajudar os moradores da favela do Hélio a enxergarem a nova perspectiva de vida que teriam a partir dali. O trabalho foi capitaneado pelas secretarias municipais de saúde e assistência social. E a estrutura da cidade se organizando, né? Então, o saneamento básico era pouco. E naquela época existiam muito mais doenças infecciosas e parasitárias e se morria disso. As crianças, era a principal causa de morte em crianças. Ao mesmo tempo, vinham as doenças crônicas degenerativas. Então, era assim chamadas antes, né? E então a nossa intenção era entrar na favela atendendo a família como um todo. Então, o que era voltado para a mulher, o que era voltado da atenção à saúde do homem, do idoso, para a criança, era neste formato. E adotar uma casinha naquele local foi assim o mais importante para todos nós, porque nós nos incluímos lá dentro e ali a gente pôde dar autoestima para aquelas famílias que tinham famílias muito bem organizadas lá dentro, outras não. Então, elas iam para uma casa. A assistência social estava cadastrando essas famílias e a intenção é que elas pensassem na forma de organizar a sua vida, a sua casa e o ambiente onde elas morariam. E muitas vezes eu fui lá, chegava lá também de noite, 7h30, 8 horas, pegava a molecada e vinha aqui, subia aqui no cachorro-quente, mandava fazer um cachorro-quente para cada um, dava para eles, voltava para quê? Isso para a gente poder desfavelar, a gente tinha que conquistar eles, a confiança da gente com eles. Então isso aí foi muito bom. Os moradores da favela do Hélio receberam atendimento à saúde e acompanhamento social durante todo o final dos anos 90. Mas eu, por exemplo, ia em Maringá, nas secretarias, ganhava aquelas latas de multimistura, depois passava nos açougues, amigo meu, pegava aqueles pedaços de osso para fazer aquele cozido ali e tal. No Ceasa, ia buscar as coisas no Ceasa, fazia uma sopa, mas uma sopa gostosa, né? Todo mundo tomava. Até eu tomei muitas vezes a sopa lá. Né? E a saúde não ficou restrita aos seus muros. Ela saiu e foi até onde a população estava, que eu acho que isso que é importante, né? E eu acho que fez a diferença naquele momento. E a intersetorialidade. Então era a saúde, era assistência social, SENAC e a comunidade, representada pelo SEASA, né? Pelos açougueiros. Os açougueiros, era. Então a comunidade também se mobilizou. Até a vizinha que cedia a televisão para as crianças sentarem na varanda para assistir ali à noite a sua televisão, naquela época colaborou, sem imaginar em que proporção que seria isso. Nós estamos educando devagarzinho, porque demorou. Não foi assim, pá, pegar daqui e levar para lá, não. Foi um trabalho, porque tinha gente que estava lá, num barraco assim de
de folha de zinco e não queria sair. Porque ele disse que, mas aqui eu estou bem aqui. Mas não era desse jeito, nós queríamos mandar todo mundo para a casinha dele. Então, as políticas de saúde, ou as políticas públicas, elas devem ser voltadas para dar o melhor para as pessoas. E isso, nós tratamos elas com gentileza. Com gentileza. Mas não é gentileza, ela é fruto dos nossos impostos, né? Em 2001, houve a troca de prefeitos municipais e a prefeitura de Sarandi foi assumida por Aparecido Farias Espada, que prontamente deu continuidade ao projeto de desfavelamento. Assumimos nosso mandato em 2001 e um dos grandes problemas que nós conseguimos identificar na nossa cidade eram alguns núcleos de favelamento, né, ali a favela do Hélio e também uma outra favela lá no Jardim Universal. Essas duas favelas já vinham sendo trabalhadas para que houvesse o desfavelamento, então nós demos continuidade a um trabalho que já tinha sido iniciado pela gestão anterior. Ambas as gestões encontraram a mesma dificuldade: a resistência daqueles que não queriam deixar a favela. As pessoas não querem sair de lá porque não pagam nada, não pagam energia, não pagam água, não pagam aluguel, não pagam nada. Então, alguns, ou a grande maioria, não quer sair desse lugar. Nós tivemos bastante resistência, porque muitas pessoas também estavam até acostumadas a viver naquela condição onde eles recebiam muitas ajudas, muitas pessoas da comunidade acabavam levando cesta básica, contribuindo com eles, né? E aí convencê-los a sair dali e ir para uma moradia onde eles teriam daí também que pagar conta de água, conta de luz, isso aí houve uma resistência. Eu acho que o trabalho maior que existe é justamente esse convencimento. As pessoas acabam ficando acomodadas, né, acabam se beneficiando daquelas ajudas que elas recebiam. Eles ganhavam muitas coisas assim que as pessoas ajudavam a gente ali, levava roupa, levava alimento, essas coisas, sabe? Era bastante coisa para eles ali, assim que mas a gente também catava reciclagem também. Nós tinha o carrinho, aí nós catava reciclagem, nós ganhava alimento, roupa, essas coisas. E eles gostavam muito de morar ali, minha família. Aí quando foi para tirar eles dali, a minha mãe não queria sair dali também, da favela. Ela não queria sair dali de jeito nenhum, inclusive ela queria voltar para ali, morar na favela de novo, de volta. Na mitologia grega, Hélio é a personificação do sol. E no início dos anos 2000, a maioria das famílias da favela do Hélio foram realocadas para o conjunto Morada do Sol. Talvez uma coincidência entre nomes, mas sem dúvida, uma luz na vida daqueles que, agora, depois de anos, finalmente tinham um lugar digno para morar. Numa ação bem executada pela prefeitura, logo após a desocupação da comunidade, todos os barracos foram derrubados. E assim, Sarandi erradicou sua primeira favela. Toda essa ação foi planejada para ser executada em um único dia. Então nós fizemos já a mudança das famílias para suas novas moradias e ao mesmo tempo já as máquinas do município já vinham destruindo aquelas moradias antigas para que outras pessoas não as ocupassem, né? Então já fizemos o corte da energia, da água e já a máquina já removendo as antigas moradias ou os barracos para que ninguém mais pudesse ocupar aquela área. Então foi uma ação muito bem planejada, executada com diversas secretarias ao mesmo tempo, para que realmente a gente conseguisse cessar aquele processo. Expandidas no mesmo período, a favela do Hélio e o Mutirão foram erradicadas com uma década de diferença. O Mutirão, inclusive, teve uma melhoria dos seus barracos, promovida pela própria prefeitura no final dos anos 90. Quando eu cheguei, era casinha de lona, casa de madeira, alguns barraquinhos de madeira, uns barracos de lona. Depois que o prefeito construiu umas kitnet, mas não construiu todas as vielas. Ele construiu a 4, a 3 e a 2. Na realidade, nós recebemos recursos do governo federal para construir 100 residências.
E a inflação naquela época era 80% ao mês. Não tinha como construir isso se não fosse feito do jeito que nós fizemos. Um mutirão com casas interligadas e muito mal feita, porque o recurso não dava para fazer outra coisa. No entanto, as condições no interior da comunidade ainda eram bem precárias e subhumanas. Não, tinha água encanada, tinha relógio de luz, só que rede de esgoto não tinha porque era muita fossa ali no mutirão, né? Era uma fossa colada na outra. E quando formava o tempo de chuva, que chovia, algumas fossas caíam, né? Começava a derrubar casa, cair muro. Aí tinha que reunir a população do bairro para ajudar a pessoa a levantar a casa de novo. Chovia muito dentro também, quando dava chuva forte, as casas alagavam tudo, né? Ficava tudo cheio d'água. Então era meio complicado ali com o tempo de chuva. A saúde também era bem devagar ali para nós da favela, ali que morava na favela, né? Lá nas casinhas que eles moravam, não havia saneamento básico. As fossas sépticas, a maioria todas cheias. Quando chovia, transbordava essa fossa, havia ali, além da subhabitação, havia questão sanitária. A favela Mutirão abrigava em sua maioria pessoas boas, que apenas buscavam um local para morar. Mas, como em todos os lugares, também acabava abrigando pessoas violentas e alguns criminosos. Não, violência tinha, né? Mas hoje em dia a violência está em geral, né? Em todo lugar que você vai tem violência hoje, então é difícil você ver um lugar que não tem violência, né? Porque a favela do Mutirão ali, para nós ali era tranquilo, né? Agora eu não sei para as pessoas de fora que olhavam a gente mal visto por causa da a gente morava dentro de uma favela, né? Tinha muitas brigas, né? Muitas risca-faca que fala. Uma vez saiu uma mulher correndo na rua com a faca na mão e raspando na beira do meio-fio. Aí veio a polícia, prendeu ela, depois soltou que ela tinha problema de cabeça. Mas sempre tinha alguém brigando um com o outro, porque era muita bebida, muita festança ali, né? Então, briga sempre teve. Violência tem em todo lugar, mas eu acho que quem faz lugar é a pessoa. E a gente viveu ali tranquilo, graças a Deus. Lembrando que o próprio delegado Dr. Jacovós afirmou, né? Nem a polícia entrava no mutirão à noite. Em 2010, Sarandi chegava bem diferente dos anos 90. Apesar de manter uma alta taxa de crescimento populacional, chegando a 82.847 habitantes, seu índice de desenvolvimento humano municipal havia melhorado consideravelmente. No Brasil, havia acabado de ser lançado o programa Minha Casa Minha Vida, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi através de recursos deste programa que o então prefeito Carlos Alberto de Paula Júnior construiu as casas do residencial Mauá, que viriam a abrigar os moradores do mutirão. Lá pelo ano de 2010, Sarandi foi contemplada para receber um conjunto habitacional e Mauá. As casinhas começaram a ser construídas e no decorrer dessa construção, assim que a gente foi fazer o cadastro das famílias que seriam beneficiadas, eu li o contato e quem poderia ser beneficiado, eu falei, mas os moradores do mutirão poderiam ser contemplados com essa casa popular. Aí eu tive a ideia, vamos desfavelar, né, um mutirão que já havia um sonho antigo da comunidade Sarandi. No começo havia muita resistência, algumas famílias não queriam sair dali e fizemos algumas reuniões com todas as famílias, algo em torno de 170 famílias tinham ali, né? Estava se iniciando o trabalho de erradicação do mutirão. A metade dessas famílias, no começo, aderiram, né, à ideia, gostaram da ideia de morar numa casa nova. Outras, até por influência de políticos, ficavam falando, não, vai ficar muito longe do centro, vai pagar IPTU, aqui você não paga água. Algumas pessoas estavam tentando convencê-los a não sair dali. Nós tivemos que fazer um trabalho de convencimento. O padre Luiz Azevedo, que era o pároco ali da comunidade da São Paulo Apóstolo, nos ajudou conversando com as famílias, fazendo reuniões ali nas casas e na paróquia. Então a gente aumentou esse número para 120 famílias. Não, eu agarrei, a primeira oportunidade eu agarrei. Eu queria sair, mas teve pessoas que não queriam sair naquele momento, né? Mas eu agarrei a oportunidade e foi uma força e eu saí de lá. E com a ajuda da Copar, da prefeitura, tudo, a gente conseguiu a nossa casinha, graças a Deus. Após algumas tentativas frustradas,
Sarandi finalmente iria erradicar sua segunda favela. A cidade já havia tentado remover alguns moradores dali. Mas sem a derrubada dos barracos, eles eram ocupados por outras famílias. Ou então, os antigos moradores voltavam. Então, ali foi assim, teve um senhor por nome de Dinho, apelido Dinho, né? Que o prefeito mandou ele lá conversar com todas as famílias se queria vender o direito deles, né? Venderia, ele dava uma quantia em dinheiro, as pessoas deixavam, eles tacavam a máquina e derrubavam as casinhas. Mas foi poucas pessoas que aceitou o dinheiro, teve pessoas que pegou o dinheiro e daí uma semana já voltou de novo, que eles demoraram para desmanchar, que precisava tirar todos da viela, né? Cada viela tinha mais ou menos, acho que umas 50 casas ali. Mas alguns saiu, outros não saiu e não deu para desmanchar, o povo foi voltando de novo. Aí, como deu problema em ter dado dinheiro para o povo e não saiu e voltou, aí o prefeito resolveu então fazer as casinhas para trocar com eles. Aí, quando tirasse todos, desmancharia ali. Foi o que aconteceu depois que a máquina entrou e derrubou todas as casas que já tinha tirado todo mundo. Quando as ex-administrações tentavam tirar famílias dali, saíam 5, 10 famílias, na sequência outras famílias invadiam o local e não conseguia se fazer então o desfavelamento. E a gente colocou na cabeça, ou tira todo mundo ou a gente não vai conseguir desfavelar. No dia do desfavelamento, a gente montou uma verdadeira operação de guerra, né? Cronometramos quantos caminhões iam precisar. Todos os funcionários da prefeitura, cargos de confiança ou não, foram deslocados para o local. A gente pegou os caminhões da prefeitura, locamos outros caminhões para tirar todas as famílias simultaneamente. Portanto, hoje, dia 2 de maio de 2011, esse é o último momento, os últimos momentos do mutirão. Uma alegria, uma satisfação do seu prefeito municipal, Carlos de Paula, vereadores da Câmara Municipal de Sarandi, de empresários, de homens e famílias de bem que conviveram nos últimos tempos da companhia da Polícia Militar da cidade de Sarandi. Nesse mesmo espaço será construído a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sarandi. Empresas comerciais serão instaladas no longo desta via, por onde deverá descer uma avenida asfaltada até a Rua de Santos, com muita violência nesse lugar. Graças a Deus, esses são os últimos momentos do mutirão. Prefeito Carlos de Paula, emocionado, feliz, e a gente agradece a presença da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nesse ato, a presença do Major M30, do Capitão Azedo, de policiais militares da cidade de Maringá, da cidade de Sarandi, do Estado do Paraná. Hoje, dia 2 de maio, Sarandi não tem mais favela. Sarandi não tem mais favela. Esse é um momento histórico para essa cidade.
Erradicar uma favela não é uma tarefa fácil para uma administração. Mas também não foi fácil para aqueles que ali moraram esperar por anos por uma oportunidade de ter uma moradia digna, ainda que alguns pensassem estar numa boa situação. Não foi fácil para aqueles que estiveram na linha de frente, trabalhando para convencer aqueles que não queriam sair. É preciso preparar um local digno para receber as famílias. É preciso preparar cada pessoa para a nova vida que a espera. É preciso que as ações sejam bem planejadas para evitar que o local volte a ser ocupado. E em Sarandi, essas ações foram bem orquestradas em 2 ocasiões e por 3 administrações diferentes. Quando eu peguei o dinheiro da casinha do mutirão, eu não esperei das casas que saiu do Mauá. Eu peguei o dinheiro que eles pagaram pela casinha que eu estava morando e comprei um terreno no Bom Pastor, construí uma casa grande, aí peguei um caminhão e mudei. Então o dia da mudança foi a maior alegria, porque eu estava saindo de uma casinha, de um cubiquinho, para uma casona maior. Vixe, ali foi uma felicidade muito grande, né? Porque você entra ali, num lugar que você... novo, tudo novo. E você lembra assim, vixe, eu estava morando lá naquela casinha que não era rebocada, as paredes tudo feiona. Aí você entra numa casa pintada, tudo bonito, iluminada, construído pelas tuas mãos, né? Deixei do jeito que eu queria mesmo, do jeito que eu gostava. Ali foi felicidade total. Uma alegria imensa, né? Quando saiu também o sorteio da casinha que eles estavam construindo, eu vim aqui para ver o projetinho da casa, a casa sendo erguida, tudo. Isso foi uma alegria imensa. Nossa Senhora, está só Deus na causa. Nossa, tenho muito que agradecer a Deus por estar aqui, né? Nossa, muito, muito, muito. E as pessoas que ajudou também, né? Porque sozinha também não ia conseguir. Copar, a prefeitura que deu o terreno. Tenho muito a agradecer, né? Até hoje, tem até o número dele ali em cima. Até hoje, é a mesma casinha. É a mesma. Então, o maior legado foi que Sarandi ficou uma cidade espetacular. Muitas pessoas não queriam vir para Sarandi em função dessas favelas que existiam na cidade. Hoje, graças a Deus, não existe mais e a população aumentou muito em função disso. Uma das grandes metas do nosso governo era resgatar a dignidade da população de Sarandi. Sarandi sempre foi uma cidade que cresceu muito rápido, cresceu até de certa forma desordenado, porque foram muitos loteamentos, num espaço curto de tempo, e isso criou uma condição que a gente sempre viu como indigna, né? Então, uma das metas do governo era justamente essa, o resgate da cidadania. E conceder uma moradia decente para uma família, com certeza, é uma forma muito boa de poder resgatar a dignidade dessa população. O legado que ficou foi a qualidade de vida para essas famílias, né? Na verdade, eles moravam em subhabitações, começaram a ter um quarto para eles, né? Isso foi legal, deu humanismo, né? Humanizou aquelas famílias e eu tenho certeza que a qualidade de vida deles melhorou bastante. Deu um salto grande na qualidade de vida daquelas famílias que viviam ali em condições subhumanas. Deixar uma cidade melhor, mais bonita, urbanizada e valorizada, com certeza é um grande legado quando se erradica uma favela. Levar pessoas para moradias dignas, numa casa de verdade, com certeza é um grande legado quando se erradica uma favela. Levar a humanização e desbrutalizar aqueles que não tinham qualquer expectativa de vida é um grande legado quando se erradica uma favela. Sarandi evoluiu muito desde a sua fundação. Os bairros onde antes existiam favelas, hoje são áreas completamente urbanizadas e revitalizadas e seus antigos moradores, com certeza, vivem muito melhor do que quando moravam em barracos. Mas não podemos esquecer que fica também o legado e o aprendizado de que, com vontade política, é possível mudar a realidade da comunidade. Fica o legado de que o que precisamos são políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade. Programas como Paraná Solidariedade e Minha Casa Minha Vida são essenciais para transformar de fato
a vida de milhares de pessoas, partindo dos governos estadual e federal para atingir os locais onde os acontecimentos imediatos da população realmente se desenrolam. Os municípios. Programas de moradia como estes deixam como legado a esperança de que é possível transformar a realidade de comunidades inteiras quando as políticas públicas são voltadas para o povo. Qualquer tipo de rotina que é elaborada, qualquer tipo de protocolo, é sobre eles, entendeu? Então, é para eles, não é sobre nós. É sobre eles. É sobre eles.